Olá, a todo mundo que participa desse evento, desse momento de partilha, de diálogo, de interlocuções entre pessoas, entre as suas histórias e também os seus territórios. Acredito que a partilha entre essas coisas são fundamentais para uma boa guia do mundo, né? Para uma boa condução da vida. Eu me chamo Emerson, sou indígena, falo a partir da Amazônia, né? Atuo aqui como arte educadora, sou biólogo e também artista visual. Meu intuito aqui e colaboração é no sentido de partilhar um pouco dos cenários que vivenciamos hoje, no ano de 2021, na Amazônia, partilhar um pouco das histórias e desafios que nos são inerentes dentro do nosso cotidiano e também propor, né, para que pensemos juntas e juntos em soluções, né, para bons encaminhamentos da vida, né, da vida não somente no território amazônico e dentro do Brasil, mas também no planeta. Então, eu vou fazer uma apresentação agora com algumas fotos desse mundo de cá e espero que possam apreciar e se conectar a este universo a partir dos seus próprios universos. Um minuto, lá vamos. Bom, essa apresentação chama Amazônia, de onde, por onde e a partir de onde falo, né? A ideia, como falei, é apresentar um pouco desses cenários, nossos desafios e também da arte, né? E da educação como caminhos de futuro. Lembrem que falo a partir de um tempo que não é um tempo linear, onde o passado passou ontem, o presente é aqui agora e o futuro é amanhã. Esse tempo linear ele pode ser repensado em um futuro que já é agora, né? E também um presente que está imerso no próprio passado, dentro da própria história, um presente que é resultado dos nossos passos ontem. Então, desconfiguramos esse tempo linear para apresentar a vida conectada, né? Óbvio que e a partir de tempos, mas sob uma perspectiva indígena. Bom, para me apresentar novamente agora com uma foto. Meu nome é Emerson, né? Sou esta pessoa de hoje 30 anos e o que mais faço da vida é falar com a floresta desde criança e a partir dela, né? Falar da floresta para o mundo tem sido minha caminhada. Antes de adentrarmos, né, esse universo de onde habito, com o qual convivo, pelo qual sou atravessada e também afeto, né? A gente vai fazer uma apresentação, vou apresentar um pequeno panorama físico, geográfico, social e político, né? De onde estou, desse território e também de como que o país se comporta, né?
o Brasil, né, demarcado em toda essa área branca, a partir do território que habito, né, que é essa área em vermelho, que é o estado do Amazonas, que é um dos maiores estados aqui da Amazônia, da região norte do Brasil. Esse aqui é um recorte a partir dentro do estado do Amazonas, onde toda essa faixa branca, né, essa área territorial branca é o estado, e essa manchinha vermelha é a cidade de Manaus, que é onde habito mais de 25 anos e de onde falo neste exato momento. Agora, um pouco mais de Manaus, né, agora com uma foto de satélite onde mostra tudo que é verde como área de floresta, e tudo que é rosa ou esbranquiçado como uma região de cidade, né, de urbanização. Notem que dentro desta região, que é uma região que fica na frente de dois grandes rios, o Rio Negro e o Rio Amazonas, temos uma área em quadrado que chama REFAD, que se chama Reserva Florestal Adolfo Duque, que é uma grande área de pesquisa e educação ambiental hoje na cidade, ao norte da cidade, que é essa área que eu estou passando o cursor. E eu falo a partir deste local aqui onde eu aponto o cursor, o meu bairro aqui dentro da cidade de Manaus, né? Estou aqui nesse momento. É uma cidade, Manaus, é uma cidade que é um território completamente atravessado, né? Uma cidade com muitas árvores e muitas casas que coabitam. É uma cidade industrial, né? No meio dessa Amazônia Central, de tanta imersa nessa floresta tropical. E como grande parte das cidades amazônicas, é uma cidade que coexiste entre os sons de aves e sapos e insetos dos mais diversos, com sons de motor, né, com som do cotidiano industrial, do que conhecemos como metrópole, do que conhecemos como cidade e um mundo moderno, né? Então, tudo isso coabita e nos traz desafios, nos traz e nos tensiona questões identitárias, né? Por ser Manaus uma cidade indígena, como todas são as cidades brasileiras, como são todos os territórios onde a tradição, a cultura e as ancestralidades indígenas foram cobertas, né, por uma materialidade, também uma noção de entendimento do mundo a partir da colonização, né? A partir desse empreendimento colonial que implanta o moderno sobre as ancestralidades que habitavam e que seguem habitando, né, esses territórios. Então, Manaus é também uma cidade de disputa identitária bastante intensa, como em toda a região norte do Brasil e em todo esse território também chamado Brasil hoje, né? Eu gosto desse ângulo da cidade que fica aqui próximo de casa. Lembram da reserva que eu disse, aquela de 10 mil campos de futebol juntos, 10 mil hectares de floresta intacta? Essa visão é de dentro dessa floresta, a partir de uma torre erguida a 40 metros de altura, onde dá para se ver a copa das árvores e também esta cidade que eu cito, Manaus. Gosto desse ângulo porque ele me afeta de modo muito especial, como citei alguns motivos, né, de atravessamentos. E gosto desse ângulo também porque ele me traz ele me leva a pensar e imaginar de que ângulos que vemos a floresta, né?
Que ângulos escolhemos para ver a cidade? Que ângulos escolhemos para ver a vida de modo geral e a nossa própria vida, né? Gosto de ver Manaus a partir desse local, em diálogo com a periferia, né? Em diálogo com esse mundo implantado, com esse mundo que está aqui agora, sem isolá-lo, né? Sem isolar a floresta e sem isolar este mundo, a periferia e a correria, a pressa, as coisas tão comuns, né, às cidades do mundo hoje. Então, sou um artista inteiramente atravessado por essa paisagem entre a cidade e a floresta. Tratando um pouco do panorama político hoje do país, a gente, né, que afeta a vida de toda a população, e junto a minha vida, e junto tudo que eu acredito e pelo qual me movo, preciso citar o governo, o atual presidente do país, né, o governo Bolsonaro, que essencialmente renova dentro do país uma política de ódio, né, uma política de retrocessos e também de morte, né? Não somente mortes às populações vulnerabilizadas, como populações indígenas, pretas, quilombolas, tradicionais, LGBTs, mas morte efetivamente a toda a população, né? Em razão da pandemia, né, do trato com a pandemia do coronavírus, que afeta todo o planeta e que no Brasil está bastante acentuada. Logo a gente aborda um pouco melhor dessa questão, mas por hora eu queria trazer algumas reflexões a partir de fatos, né, da situação atual no Brasil com relação ao contexto ambiental, né? Aqui eu trago alguns retrocessos, algumas medidas que foram que foram trazidas, né, com esse agora 2 anos deste atual governo, né, que é o governo Bolsonaro. Aqui eu queria que fossem somente os retrocessos, somente esses os pontos ruins com relação do ponto de vista ambiental. Mas são muitos outros, né? São para mais de 100. Aqui eu trago alguns apenas para ilustrar o que estamos vivendo com relação ao meio ambiente, a vida hoje das populações tradicionais no Brasil, para que vocês compreendam a partir de onde falo e possam se envolver, né? Conhecer e se envolver. Bom, a gente teve com esse governo em um pouco menos de 2 anos de poder, né? A desestruturação do IBAMA e do ICMBio, que são 2 órgãos que fiscalizam crimes ambientais no país e geram multas e têm trajetórias de lutas através do Ministério do Meio Ambiente bastante importantes, né, dentro do curso da História Ambiental no Brasil. O governo Bolsonaro desestruturou esses 2 órgãos, demitindo funcionários, enfraquecendo os investimentos, trocando, né, as suas gestões por parceiros do próprio governo, né, que é um governo amplamente aliado ao agronegócio, né, à pecuária, à mineração. E enfraquecer esses órgãos foi uma das medidas deste governo, né? Foi também flexibilizada e reduzida as multas ambientais, né? Inclusive com perseguições incentivadas pelo próprio governo aos fiscais, né, destes 2 órgãos, IBAMA e ICMBio, que atuavam e continuam atuando em áreas de tensões de conflitos por terra no país. Então, foram flexibilizadas as multas e reduzidos os valores, facilitando a vida, né, dos grileiros de terra, dos criminosos que roubam as terras tradicionais de populações quilombolas, ribeirinhas, caiçaras, indígenas no Brasil. Houve também uma regularização, quer dizer,
uma autorização via governo, com toda a regularização, não somente fundiária, mas também para mineração e extração de petróleo e gás em terras indígenas demarcadas. Ou seja, a gente tem terras indígenas hoje demarcadas no Brasil, que são territórios tradicionais de populações, e essas terras são de uso, né, legal apenas pelos indígenas, mas este governo conseguiu regularizar essas atividades que são de extrema violação, né, à terra, que a contaminam, que matam os rios, matam a floresta e também ameaçam logo a vida também das populações que habitam esses territórios. O fim do Fundo Amazônia, que era um grande fundo patrocinado pela Noruega e Alemanha, e que garantia a execução de centenas de projetos voltados para a proteção ambiental na Amazônia, foi também uma ação deste governo. Então, extinguiram o Fundo Amazônia em 2020 aliás, em 2019, né, no ano de 2019, e centenas de projetos que cuidavam da floresta e dos povos deixaram de funcionar, né? Houveram contestações por parte do governo, né, a respeito de dados do Instituto Nacional que cuida dos dados de desmatamento, que acompanha, né, como que ocorre o desmatamento dentro do país. E em 2019, quando houve um recorde de desmatamento na Amazônia, este fato virou notícia em todo o mundo, né? O governo contestou os dados dessa instituição, que era e sempre foi respeitada mundialmente como uma instituição séria de ciência, né? E contestaram os dados dessa instituição e também substituíram o diretor, né? Que pediu demissão, uma vez que ele foi contestado tecnicamente a respeito da sua direção, do trabalho enquanto organização. A gente teve também o desarquivamento, né, de um documento que chama Marco Temporal, que é um projeto que, essencialmente, diz que, a partir da década de 80, mais precisamente 1988, que é quando há a promulgação da Constituição brasileira, da Constituição atual vigente, né? Diz esse marco temporal, ele dá um marco, né, no tempo, que é a partir de 80, até 88, onde terras indígenas só eram consideradas terras indígenas todas as terras que estavam demarcadas até 1988. E esse marco diz que todas as terras indígenas demarcadas a partir de 1988 seriam caçadas, seriam revalidadas, e muito provavelmente, a partir desse curso deste governo, essas terras também passariam a não existir, né? Então, o marco temporal é um grande ataque nas populações indígenas no Brasil, que ainda tem como principal desafio a demarcação das suas próprias terras tradicionais, né? Uma outra coisa que ocorreu de forma bastante expressiva foi a liberação excessiva de agrotóxicos no país, que foram 945 agrotóxicos liberados em um ano de governo, né? Quase 1.000 agrotóxicos liberados em um ano de governo, favorecendo, né, o agronegócio e contaminando literalmente os alimentos, as terras, os territórios, ameaçando a vida de populações indígenas que muitas vezes resistem dentro dessas áreas de fazenda, né, próximas a elas. Com tudo isso, a gente teve um aumento da violência no campo e aos indígenas no Brasil, uma violência que retornou, né, retomou de forma bastante expressiva, e o governo também vem transformando toda a sua rede de governo em uma rede bastante militarizada, o que lembra o próprio processo de ditadura militar, né, década de 60, ocorrido no Brasil, que foi uma das piores barbáries e que gerou um dos maiores genocídios ocorridos dentro do país. Só um minuto, que está passando um avião aqui em cima de mim.
Bom, o governo também, além de militarizar, né, toda sua rede de ministros e secretários, também entregou toda a pasta ambiental à pasta da agricultura, né? Todo o ministério, as ações do Ministério do Meio Ambiente foram entregues ao Ministério da Agricultura, né? Logo deixando a direção da vida das florestas, da preservação ambiental na mão de quem quer destruí-las para plantar a qualquer custo. Temos fotos agora, fotos atuais, né? Aqui à esquerda, uma área de rejeitos de mineração, que era uma área de rio de água limpa, que virou uma área de rejeitos, né? de restos, né? Da escavação da terra atrás de ouro, de minérios. E essa é uma fotografia que representa vários corpos d'água de grande parte hoje da Amazônia, né? Essa Amazônia que às vezes é vista como prístina, intocada, virgem, enfim, ela está cheia de feridas, né? E à direita a gente tem os pastos, né? Para gado, para plantios de soja, de arroz, enfim, de uma série de produtos da agricultura e do agronegócio que essencialmente destroem a floresta sobre a terra produzir, né? Atendendo a uma demanda que é muito mais capitalista do que utilitarista, né? De necessidade. Aqui eu trago um pouco dos biomas no Brasil, essas regiões de biodiversidade, né, de fauna, flora e de demais manifestações de paisagens e processos que são únicos a cada região dessa. Então, a Amazônia, toda essa região de verde bastante escuro, que é onde estamos, ela foi uma região que, como eu estava pontuando há pouco, vem tendo um aumento, né, no desmatamento. À esquerda, a gente tem uma área desmatada, né, em quilômetros quadrados. E na horizontal, a gente tem a evolução ou o comportamento, né, das taxas de desmatamento no país. A gente tem 2015 e 2018, né, com esse pico aqui, né, de desmatamento, e a partir de 2019, perceba que é justamente o ano em que o governo Bolsonaro assume, a gente tem o maior índice de desmatamento da Amazônia, o maior índice de desmatamento histórico, né, de toda a história da Amazônia, ocorre justamente neste governo. No ano seguinte, a gente percebe uma suave queda no índice de desmatamento, ano passado. E hoje esse dado, certamente ele é influenciado pelos próprios desmontes que o governo fez, trocando os dirigentes das organizações de monitoramento de desmatamento por seus próprios aliados, né? Então, esse número é um número duvidoso, ainda essa suave queda, que é ainda um aumento bastante representativo, ele ainda é bastante duvidoso, pois aqui, a partir de 2020, a gente já não tem organizações independentes e de fato éticas, né, monitorando através de dados científicos e em campo o comportamento de desmatamento na Amazônia. De toda forma, não somente a Amazônia, né, mas essa região aqui em vermelho do Pantanal é uma região que ano passado ganhou os holofotes do mundo, né, porque a gente teve aqui, né, novamente em quilômetros quadrados de desmatamento a partir de 2011 até 2020, um aumento absurdo, muito grande mesmo, na destruição desse bioma, né? 20% do Pantanal, das maiores planícies alagadas do planeta, né, de grande biodiversidade, de vidas, foi desmatado, né, em 2020. Então, 2020 marcou 20% a menos do Pantanal, que gerou cenas que também chocaram muito, né, nos chocaram bastante, porque o governo, da própria boca do presidente, incentivou
diretamente os grileiros e fazendeiros ao Dia do Fogo, né? Dia do Fogo era um dia que basicamente era para queimar, né, os territórios, para queimar as terras, para ampliar a agricultura, e a gente no Brasil tem, né, dentro dessa política hoje super polarizada, né, de um lado pessoas pensando em justiça, em qualidade de vida, em preservação ambiental, em garantir os direitos humanos, e do outro um grupo político enfim, enorme, bastante representativo, que elegeu esse presidente, e dentre eles os mais radicais, principalmente esses do setor fundiário, né, que são fanáticos, né, e agem de forma criminosa, explícita mesmo, e geraram essa destruição, né, de um dos mais preciosos biomas da Terra, o Pantanal. Bom, com o Covid já está evidente para todo mundo, né, que essa gestão, esse governo é um governo genocida, né, um governo que é apresentado ao mundo todo como um governo irresponsável, né, um governo que, através desse homem, né, que minimiza, né, os impactos do Covid-19, já chamou de gripezinha. Ele já disse que ele não era coveiro, ao ser perguntado por um jornalista sobre a sua responsabilidade com a pandemia. Ele, enfim, não fez os investimentos devidos enquanto governo federal, incentivou a população a tomar a cloroquina, a fazer um tratamento precoce, sendo que isso nunca existiu, né, para a Covid em qualquer lugar do planeta. Adiou ao máximo que adiou e criou histórias caricatas, absurdas sobre a vacina. Chegou a dizer que quem tomasse a vacina ia virar jacaré, né? Então ele é um governo que não somente é irresponsável, mas diretamente também responsável pelos 378 mil mortos pelo Covid hoje no país, né? Esse número foi atualizado, infelizmente, há algumas horas. Bom, eu não costumo falar só sobre coisas ruins, a gente sabe que elas existem, né? Mas me interessa, e eu acredito que lhe interessa também, a esperança. A esperança que habita nos olhos, que enxergam bem, ou que se esforçam para aprender, para melhor enxergar. A esperança que nos faz acordar e enfrentar um dia, né, cheio de dificuldades, cheio de desafios. A esperança que nos move coletivamente e ancestralmente, né, por soluções, por saídas, por escapes da desgraça. Eu acho que é o olhar, a fé, a esperança que nos permitem atravessar tudo isso, né? É ela que nos permite, neste momento, vibrar a partir de nossas casas pela saúde daqueles que amamos, daquelas que às vezes nem conhecemos. É o trabalho coletivo, é este trabalho coletivo, o de reimaginar um mundo possível, né? Que se move, que tem muitos braços, né? Que não está ilhado no mundo, embora o mundo capital e moderno nos enclausure dentro das nossas casas e cotidianos, né? É dessa forma que pensamos, que nos movimentamos, foi sempre assim, né? De modo coletivo. E agora eu queria compartilhar um pouco de o que temos feito a partir daqui, deste território que lhes apresentei. Hoje, me movimentando em rede, né, em grupo, em coletivos, não somente de pessoas, né, mas numa teia que
envolve pessoas, envolve bichos, envolve plantas, envolve esses espíritos encantados, né, os espíritos da natureza que nos guiam, que envolve pessoas de vários lugares, não somente indígenas, mas também não indígenas, pessoas pretas, pessoas de outros lugares do mundo, venham me movendo e atuando com arte e educação, com jovens ribeirinhos indígenas aqui do estado do Amazonas, ao meio, através da arte visual e da foto performance, também desenvolvendo trabalhos encarnando a entidade Uira, e também desenvolvendo outras linguagens que possam manifestar o sagrado, que possam manifestar o invisível, que é tão presente em nossas vidas. Utilizo o corpo como suporte, né? O corpo que se muta, o corpo que vira outro, que vira outra coisa, não necessariamente humana, né? Faço por transferência dos elementos orgânicos ao meu corpo, um corpo que é a natureza, como a gente é, um corpo que busca, a partir dessa mistura de pelos, folhas, sementes, suor, né? Demarcar que natureza e cultura, que essa separação é uma mera ilusão e que é dela que surgem grande parte dos nossos problemas atuais no mundo, de que cultura é natureza, natureza é cultura, e somos isso, né? Ao mesmo tempo, somos simultaneamente tudo isso. E é sendo guiada por esses pensamentos, por estas emoções, por essas urgências, né? Esses caminhos, me deixo habitar pela entidade Uira Sodoma, né? A partir de 2016, toma consciência dessa existência em meu espírito e em meu corpo, e venho buscando contar, né, o real, o que habita em nossas paisagens, mesmo que seja feio, mesmo que doa, contar para saberem para agir, né? É assim que visualizo os desafios. Não adianta escondermos, porque se a gente segue escondendo os problemas, a gente nem sente e nem se move por soluções. Mas também gosto de contar histórias bonitas, como a dessa foto, né? Que é inspirada na morte e renascimento de uma ave, materializada por esse galho em formato de osso, e que é atravessado pela vovó. Vovó é como eu enxergo a floresta, que transforma morte e nasce a partir da morte, rebrota vida, né? Gosto de contar as histórias naturais das plantas, dos bichos. Gosto disso porque eu acho que a gente tem muito a aprender com essas criaturas, com todas as criaturas, cada uma ao seu modo de vida, cada uma com o seu tempo e seu espaço. A partir de 2016, eu fui morar nessa comunidade, que fica a quase 1.000 quilômetros a partir da cidade que falo hoje, Manaus. Essa comunidade chama Vila Nova do Amanã. Ela está localizada no Rio Tambaqui, no município de Maraã, aqui no Amazonas. É uma comunidade autodenominada como ribeirinha, porque mora na ribeira, na margem do rio. É uma habitação tradicional que deriva diretamente de populações e ocupações indígenas nesse território, e vive à base da pesca, da agricultura, de mandioca, principalmente, e tem seus festejos, muitos impregnados pelo catolicismo, né? Onde festejam-se festas de santas e santos, padroeiras. Gostam muito de futebol em grande parte das comunidades autodenominadas ribeirinhas. Algumas têm 150 casas, 300, 500. Outras têm 8, 10, como nessa comunidade, onde eu vivi 3 meses da minha vida. Na sequência, mudei para uma outra comunidade um pouquinho maior, bem perto dali. Mas, a partir de lá, eu fui dar aula de educação ambiental e voltei
uma outra noção sobre o que era educação ambiental, né? Uma educação ambiental e um chamar, né, para a preservação da floresta que não é guiado pelo cérebro. Se o cérebro é bom, ele não é prioridade no processo educativo, no processo que clama por vida, né, o da preservação ambiental. Aprendi que era o coração, né, a principal guia desse trabalho. E que é assim, através do coração, que a gente envolve, reencanta, né, para uma ação urgente. Desde lá, eu passei a coordenar um projeto que é chamado de Projeto Incenturita, que é um projeto de leitura, escrita e de arte e educação com jovens desses locais. Isso aqui é a Uira, com a minha turma de jovens, de crianças das comunidades. A gente estava tomando banho de rio após vivenciar uma experiência onde cada jovem, guiado pelo próprio espírito e pelos próprios espíritos que os rodeiam, transformavam-se e materializavam-se esteticamente e com a energia do que coletavam naquilo que eram guiados e se guiavam, né? Um processo imersivo de autoconhecimento e construção mais que estética, né? Espiritual. As cores, as plantas, os formatos, as texturas, tudo é uma guia para a nossa transformação, não somente externa, mas também interna. Desde lá, tenho buscado incentivar com que os jovens, e esse não é esforço, está longe de ser um esforço só meu, eu sou mais uma formiguinha também trabalhando nessa grande missão, que é o de várias comunidades indígenas, ribeirinhas, quilombolas na Amazônia, para o resgate das culturas a partir dos jovens, né? Entendendo que boa parte da juventude hoje que habita a Amazônia, mesmo num contexto de beiras de rio, ouve histórias da televisão e seguia por elas, seguia muitas vezes unicamente por elas, e quer vivenciar, e tem direito, né, de vivenciar o moderno, e isso, em grande parte repercutido no seu cotidiano, no seu mais subjetivo, na sua mais subjetiva forma de ser, leva ao abandono das culturas, ao abandono das práticas, ao abandono do próprio valor de ser quem é, de onde está, do seu território, do seu povo, né? Então, em meu trabalho, em nosso trabalho, nos trabalhos de vários aldeamentos na Amazônia, hoje tem sido isso. Ir lá, pegar a planta, reaprender a utilizá-la e, a partir dela, criar, né? Ir lá na floresta, ouvir a floresta e se inspirar, né? Então, à esquerda tem um aluno incorporando um encantado, né? Uma criatura que protege a floresta, o curupira, e à direita tem a produção antes dessa peça, né? Antes dessa peça apresentada à esquerda, né? A produção pelos jovens, construindo o seu próprio figurino, a sua própria, dando ar à sua própria imaginação. Mais fotos onde buscamos, né? A essência desse trabalho hoje é ter a floresta onde nasceram, a floresta onde habitam, né? A floresta onde muito provavelmente vão habitar por grande parte da vida, como uma fonte material, né? Que vai trazer e vai proporcionar, oferecer, dar, presentear aos jovens os próprios materiais, folhas, galhos, sementes para suas construções artísticas, e também essa floresta imaterial, que é essa floresta que inspira a partir das suas histórias, dos seus bichos, das suas plantas e também dos seus povos. Entendemos, então, que tudo bem se os jovens se animam, gostam das histórias da Europa,
da Ásia, enfim, de outras regiões da América, não tem problema. Eles podem e têm direito a isso, mas visualizamos como prioritário, urgente, belo, potente, político, o uso da sua própria terra, o uso do seu próprio território, seja material ou imaterialmente, porque isso lhes garante o valor, né? Esse valor que é expresso e reflete em si mesmo porque conseguem se ver, né? Conseguem se ver no que fazem, se sentem pertencentes a algum lugar. E sentir pertencente a algum lugar é algo fundamental à vida, como diz o mestre Ailton Krenak, né? Pertencer. E à direita, à esquerda, tem algumas alunas produzindo colagens com histórias, né, que sentem, miram, percebem. E à direita temos famílias na expectativa do teatro que vai ser já, né, apresentado aí pelos jovens. Esse teatro que ele nasce da floresta, que conta a floresta para a floresta, né? São pais e mães que a cada ano vão a partir das suas comunidades e se reúnem ali para assistir os seus filhos, as suas netas, contando a floresta. O meu trabalho de mobilização identitária, artística, política, né? Também desenvolvo as oficinas Morfose, né? Que são oficinas de maquiagem criativa, intuitiva principalmente, onde, de forma parecida com as crianças lá nas comunidades, cada pessoa que participa do processo vai encontrando o que habita dentro de si, né? Aquilo que é expresso a partir das suas referências, da sua forma de ver e pensar o mundo. Tenho viajado o país hoje, desenvolvendo essas oficinas. São momentos muito especiais que podem ser desenvolvidos, inclusive nos Estados Unidos, né? Ou em qualquer parte do mundo, porque sempre teremos pessoas com muitas histórias para contar e muita natureza, né? Dentro de si, na sua paisagem, no seu entorno. Hoje, como pesquisadora, né? Das artes, né? Já pesquisei biologia por 6 anos, né, na academia. Hoje dei uma pausa, né? Trabalhava com lagartos, com sapos, e amava e amo ainda, mas hoje meu trabalho tem sido com desenvolvimento, com autorreconhecimento, tem sido para entender melhor, né, dessa caminhada em artes e através dessas paisagens que atravessa. Então, destaco aqui alguns pontos que são muito importantes no meu trabalho, que é refletir, né, recontar o território, não somente essa história que no país, em vários dos nossos países, ela é contada a partir da narrativa do colonizador, né? E logo exclui, né, as memórias, as histórias, os saberes ancestrais. Não somente essa história dos livros em páginas brancas me interessa, mas também o passado, e esse passado narrado através da oralidade, através dos grafismos, através das artes manifestadas pelos meus parentes indígenas, né? Quando imaginam o meu trabalho, imaginam que eu falo só da floresta, né? Que tem um nome que repercutiu mundialmente sobre o meu trabalho, que foi a drag da Amazônia, né? Eu acho curioso isso, mas em parte é a realidade, né? Em parte é a verdade. Né? Hoje me entendo também como drag, né? Mas principalmente como uma entidade, e gosto de falar da floresta a partir dela e com ela, mas não somente, gosto também de falar da cidade, né?
onde as pessoas também habitam, né? Gosto de falar de todos esses tensionamentos e desses encontros também entre a floresta e a cidade, né? Entre a cultura, as culturas e o moderno, né? Me interessa essa paisagem de atravessamentos. É nele que eu moro, né? Buscando falar dessa paisagem, né? Atravessada. Então, hoje, nas artes visuais, faço principalmente performances e desenvolvo fotografias, fotoperformances, que, no geral, falam dessas conexões entre violência social e também destruição ambiental, né? Gosto também de contar sobre as conexões, os nexos entre diversidade e funcionamento biológico e social, né? Eu gosto que a gente, os seres humanos, os que habitam as cidades, aprendam com os que não habitam as cidades e vice-versa. Gosto de que nós, seres humanos, seja onde estivermos, possamos aprender, né, com as histórias dos bichos e das plantas e nos inspirar, né, para romper esse antropocentrismo que é tão violento e tão fadado ao fracasso, como temos percebido ao longo da nossa história da humanidade. Eu me movo e movo quem está próximo e busco mover, né, para exposição, né, mesmo que doa, mas que traga cura, né, das doenças sistêmicas e coloniais. Meu trabalho ele parte de uma escala local, né? Gosto de falar a partir daqui, de Manaus, do Amazonas, da Amazônia, do norte do Brasil, né? Sabendo que nenhum problema do mundo está isolado, né? É um só planeta, então os problemas não moram em só um lugar, eles atravessam, sejam culturais, sociais, ambientais, climáticos, né? Então, quando falo daqui da Amazônia, eu também falo do planeta. Quando fala-se a partir de São Francisco, também fala-se do planeta. Quando fala-se a partir da Índia, fala-se também do planeta, né? Então, é esse espaço local como uma comunidade em diálogo com o resto do mundo, né? Em meu trabalho, eu trago algumas guias que são pautadas por não somente bem longe de ser conceitos, né? Conceito é algo muito estéril, muito abstrato, raso, né? Eu gosto de entender como guias, como orações, né? Que carrego junto de mim, que aprendi com muitas das minhas e dos meus, né? A retroalimentação é uma delas. Nessa imagem, o Ira caminha numa trilha de floresta. A ideia de mesclar-se ao ambiente e seguir andando nele é para demonstrar ou buscar, né, expressar como a floresta, guiada por passos não calçados, né, por raízes que são pés que se conectam à terra, ela cresce biodiversa, mundialmente, inclusive, a partir de um solo pobre, de um solo que não tem tantos nutrientes, né? Uma floresta que morre, se decompõe através das suas folhas, galhos, tudo isso que você vê no chão, e é a partir disso que ela puxa, suga, se alimenta, né? A decomposição de si mesma, ela se alimenta de si mesma, né? Isso é a retroalimentação. Isso é absurdamente inspirador às nossas vidas, porque muitas vezes é em nós mesmas, né? Em nós mesmos que buscamos, acessamos as forças para seguir, né? Para atravessar a turbulência, para atravessar a desgraça. A floresta ela nos ensina que é preciso a gente se alimentar de si mesma, mas não somente, né? Se alimentar de si mesma, não somente entendendo nós como indivíduo, mas nós enquanto comunidade. E aí, por isso, entender-se com pertencer-se é tão importante, né? Porque você se alimenta das suas, dos seus, seja a sua família, seja os seus amigos, seja os seus ancestrais, de qual povo for, né? Seja a sua comunidade LGBT, a sua comunidade de periferia, né?
A floresta ela nos ensina isso, que para andar, para seguir, é preciso comer de si mesmo. Esse local, a Amazônia, ele é hoje esses muitos locais, essas muitas Amazônias e formas de vida que a compõem, são hoje e sempre foram para nós indígenas as nossas fontes de inspiração, as nossas próprias referências, né? Ignorando seguimos, né? Seguimos nos inspirando nas nossas próprias histórias, nos nossos próprios ambientes. Temos as nossas próprias cosmovisões, né? De vida, de onde que surgiu tudo, cada árvore, cada montanha, cada peixe, cada pássaro tem uma história, né? Então, se alimentar de si mesma, para mim, é isso, né? Se alimentar desse presente imerso, intrincado ao passado, para que a gente mova a partir desse futuro que já é já, né? Já é agora. Conto em meu trabalho um pouco das diversidades. Quando falamos de diversidade no contexto da cidade, pensamos logo em pessoas LGBTs, pessoas negras, pessoas indígenas. Essas são também diversidades. Quando falamos de diversidades ambientais, pensamos logo na fauna, na flora, nos fungos, nos processos da natureza. Isso também é diversidade, né? E gosto de contar histórias de violações à vida na floresta e aos corpos dissidentes na cidade. Note, dissidente é uma palavra que soa, que significa quem foge à margem, à curva, né? Quem foge à linha, quem não se comporta direito, como se deve, né? Como essa sociedade hegemônica, branca, macho e heterossexual determina. A gente não escolheu ser dissidente, né? Em canto nenhum. Quem escolheu, quem nos colocou nessa situação foi o padrão, né? De toda forma, somos a essência do que significa diversidade, né? Então, gosto hoje de demarcar esse invisível aos olhos e corações das pessoas, porque a floresta queimou e nesse mesmo mês essa fotografia surgiu como uma resposta ao governo ao governo Bolsonaro, que dizia que a floresta não estava queimando, que era tudo mentira ou especulação da imprensa. Essa foto, ela nasce de uma frase do próprio presidente que diz que ele responde dentro da fala dele, ele cita a seguinte frase: a porra da árvore, né? Que é o lixo da árvore. Ele coloca essas criaturas, esses seres que são ancestrais, que vivem antes de nós nesse planeta, como seres sem importância. E essa fotografia, ela demarca que sim, a floresta queima e não queima desde ontem, ela vem sendo queimada, né? Mais de 20% da Amazônia, tal qual o Pantanal, já foram destruídos, né? E a cada dia se piora a situação no país, né? Se piora a situação do mundo, onde a gente vai parar, né? Onde a gente vai parar, me pergunto, né? Com toda essa destruição, com essa queimada das vidas, não somente humanas, mas também das nossas florestas e toda a sua vida ali. Então, gosto em meu trabalho também de contar essas histórias de transmutação, né? Que a antropologia gosta de chamar de novo materialismo, pós-humanismo. A forma como a gente entende indígena é gente que vira bicho e vice-versa, né? Em grande parte das cosmovisões indígenas, a metamorfose ela é possível, ela demarca processos ritualísticos, onde gente vira bicho e vice-versa, né? No caso, eu gosto de virar uma árvore, né? Uma planta que hoje são minhas guias espirituais, né? Gosto de contar as histórias de cada planta, né? O seu papel, a sua importância. Eu acho que é importante que saibamos disso.
A série A Última Floresta é um trabalho também nascido a partir desses símbolos, desses signos do desmatamento na Amazônia, onde a gente evidencia cenários onde se passou os bois para a agropecuária, onde a gente viaja a locais, eu e Matheus Belém, que é o fotógrafo que me acompanha nessa série, a locais de grande violação à vida, né, da floresta em razão do desmatamento, né? Essa é uma fotografia de 2018 e que vem sendo repercutida em vários espaços da sociedade, como um trabalho, sim, apelativo, né, à situação que vivemos, mas que busca, a partir, em todas as fotografias, de pequenos atos, lembrar-nos de que esses corpos também são corpos nossos, né? De que esses corpos se parecem muito com os nossos. A série Mil Quase Mortos é um trabalho que já está voltado às águas que atravessam a cidade de Manaus. Essa cidade, que é uma cidade super irrigada por igarapés, muitos corpos d'água, mas que, como acontece em todo o país, onde as cidades crescem abraçadas aos igarapés e, quando crescem demais, elas largam eles. Parecem aqueles amigos que brigam um com o outro, que crescem juntos, se amam e depois, quando um cresce mais que o outro, ele abandona e extermina, né? Nessa história, que é muito comum no Brasil, Manaus é uma dessas cidades, né, que até a década de 60 utilizava os igarapés para tomar água, para cozinhar alimentos, para tomar banho, e hoje esses corpos d'água atravessam a cidade completamente poluídos, quase mortos, né? Então, quase porque muita vida, né, novamente aqui entrar no caos e ali iluminar alguma coisa, né? Essa é a minha missão. Entrar no caos e lembrar que dentro dessa destruição há flores coloridas em uma saia perfumada que expressa essas plantas que moram nas margens desses igarapés e que ainda produzem alimentos, que ainda nos oferecem cura, nos oferecem remédios, né? Que, apesar de toda violação e violência nossa sobre elas, sobre a natureza, a vovó, a floresta, a natureza, ela ainda nos ama, né? Ela ainda nos quer bem. A série Elementar é um trabalho que desenvolve sobre uma perspectiva de beleza, sim, e encantaria a partir dos fundos dos rios, a partir da floresta submersa que existe nos rios aqui da Amazônia. Nessa floresta, nessa flora d'água, que é diversa, é misteriosa, que cresce sobre regimes de cheia e seca dos rios e atravessa esses momentos de dificuldade com flores, com frutos, né? Com evolução, né? E ternura no seu próprio tempo. Esse é um outro trabalho, né? De mesclar-se a paisagem que desenvolvo. Esse é dessa série Elementar também, conta um pouco da lama, esse encontro entre a terra e a água, né? Eu não gosto de contar os elementares sozinhos, né? Tipo terra, fogo, água e ar. Eu gosto de contar os encontros entre eles e a beleza e o sagrado disso. A série Elementar também tem este ensaio que chama Ensaio Espíritos de Tudo que Vive, onde busco contar um pouco deste invisível, que é enfeitado, que é colorido, que é belo. Nós que apressados deixamos de ver, né? Mas que existem. Aqui, nessa série, já conto, nesse ensaio da série Elementar, gosto de contar o fundo do rio, esse local que a ciência não conhece e que é de conhecimento hoje, principalmente dos pajés, que não podem entregar à ciência ou qualquer lugar o que habita no fundo do rio, né? Porque quando o rio é como a gente, né? Temos os nossos mistérios,
Se a gente conta eles para todo mundo, a gente morre, né? Porque da vida também fazem parte mistérios, né? E o fundo do rio é cheio de suas próprias histórias. Eu gosto de espelhar, né, um pouco da importância dos mistérios sem contá-los também. A Mata Te Se Come é um trabalho que eu comentei há pouco, fala dessa decomposição da vida, que vira morte, que vira vida dentro da floresta. E eu concluo essa apresentação com uma imagem que, em meio a esses cenários muito desanimadores, onde atravessamos, não só na Amazônia, no Brasil, mas em grande parte do mundo, onde governos autoritários, violentos, fascistas se instalam e se fortalecem, eu gosto de lembrar que em todos esses locais existe esperança, né? Existem possibilidades e caminhos que nos levarão, sim, a soluções, a escapes, né? Para a garantia de um futuro novamente, que é presente já, né? Essa é uma foto de uma turma que eu pude conduzir, que eu por um tempo, pudemos nos conduzir, né, nesse local de roda, né? A roda, ela faz parte de muitas tradições, de populações tradicionais em todo o planeta. A roda é o local onde precisamos habitar hoje, onde estivermos, né? Esse local onde os corpos podem estar próximos, se olhar, onde todo mundo pode se olhar de forma igual, né? Sentados a partir de um mesmo nível, né? Rompendo essa estrutura hierárquica capitalista, né? Que nos quer acima dos outros, que nos quer olhando de forma vertical para a vida, né? Eu gosto da roda e desse espaço, pois é possível sentir o outro de forma mais empática, não somente olhando, mas sentindo a sua temperatura, né? Sentindo e compartilhando de um espaço muito parecido, né? Muito mais próximo, né, de si. É nesse local, e sempre foi assim, para as culturas que até hoje existem no planeta, que se contam histórias, que se ouvem e se reagem a elas, né? Esse local que forma um vínculo, né, físico e também espiritual. Eu acho que as rodas, elas podem ser feitas, mesmo que não se sente desta forma, as rodas, elas podem ser trazidas para as nossas vidas, mesmo que não seja esse solo ou desse jeito que se sente, que se esteja. Eu acho que o próprio entendimento, de modo geral, das rodas, ele pode sim ser trazido para as nossas vidas e nos reaproximar da gente e dos outros, né? Para a gente começar a enxergar melhor as nossas paisagens e debater e agir em razão, em prol delas, né? As crianças e a juventude, que é o futuro e é o presente, e é resultado de um passado, elas estão aqui, né? Eu acho que um dos caminhos para enfrentarmos o mundo, ou os mundos que tentam impor aos lugares onde vivemos, os mundos que não são bons, guiar as nossas crianças da melhor forma possível, educando-as para que reconheçam a diversidade que são como indivíduo, busquem um pertencimento, sim, no mundo, às suas comunidades, que nunca deixem de imaginar, porque criança é isso, né? Ela nos tensiona as nossas verdades e certezas. A gente adulto, às vezes, é muito chato, já está tudo moldado. As crianças não, elas nos desestabilizam, elas lembram
o local da imaginação, que muitas vezes a gente deixou lá atrás. Então, não podem o subjetivo das crianças com as quais vocês convivem, das suas filhas, filhos, irmãos e irmãs. Incentivem um reimaginar do mundo, porque é através da imaginação, da arte e da esperança que a gente consegue, sim, um futuro melhor. Um presente, futuro melhor. Que tenha vida e que ela seja sempre respeitada, da forma que for, onde estiver. E era isso. Muito obrigada.